Correção dos exercícios sobre mudança de estado físico e calor latente. Essa é uma aula de física e eu sou a professora Sayonara Moreira. Bom, a gente começa pela questão de número 1 da apostila, que diz assim: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico, chamado de sublimação, letra D, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, a sublimação, ok? Bom, vamos para a questão 2. Unifor, Ceará. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. A uma atmosfera de pressão. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Então, vejamos. Aqui na nossa tabela, nós temos alguns materiais. Aqui, na primeira coluna, onde está PF, nós temos o ponto de fusão de todas essas substâncias. E aqui onde está o PE é o ponto de ebulição, ok? Bom, então o cloro, ele inicia em menos 101 e vai terminar em menos 34,6, tudo na escala graus Celsius. Então, repara que eu tenho que identificar essa medida aqui, que é de 50 graus Celsius. Determinadas substâncias a 50 graus Celsius estão no estado líquido. O que não é o caso, por exemplo, do cloro. A gente pode perceber que o cloro tem um ponto de fusão de menos 101 e de ebulição menos 34, quer dizer, são valores negativos, né? Como esse valor de 50 é um valor positivo, então ele nem sequer está dentro desse intervalo. Quando eu olho para o flúor, a mesma coisa acontece, né? Eu tenho aqui o ponto de menos 219,6 e menos 188,1. Então, são dois valores negativos, 50 não se encontra também nesse intervalo entre esses dois números. Mas quando eu olho para o bromo, né? Olhando aqui para o bromo, eu vejo que o ponto de fusão do bromo, quer dizer, aquela mudança do estado sólido para o líquido, acontece a menos 7,2 e a ebulição, quer dizer, ele sai do líquido e vai para o gasoso, ocorre a 58,8. Então, aqui, nós temos uma medida de 50 graus e eu posso dizer que o bromo, com essa temperatura, está no estado líquido. Fora o bromo, vamos olhar aqui mais um pouquinho. Aqui eu tenho mercúrio também. Dá para perceber, olha, mercúrio vai de menos 38,8 a 356,6. Então, aqui eu também posso dizer que a 50 graus Celsius, o mercúrio também se encontra no estado líquido. O que não acontece com o iodo, porque 50 graus Celsius estaria mais ou menos por aqui, né? Já que ele varia de 113,5 a 184. Então, aqui ele estaria no estado sólido, né? O iodo. Então, só no estado líquido seria o bromo e o mercúrio. Então, a nossa opção seria a letra E, ok? Bom, vamos para a questão 3. Facimpa, Minas Gerais. Observe. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Vou botar aqui só minha canetinha para vocês acompanharem a leitura. 3. Uma vasilha de água agora deixada no fogo. E o 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Bom, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, vamos ver os fenômenos que a gente consegue observar aqui. Começar, então, pela pedra de naftalina, que nós já vimos lá na questão de número 1, que ela passa pelo processo de sublimação. Então, eu tenho sublimação aqui, na letra A, tenho aqui na letra B e só, ok? Então, sublimação. Na questão 2, ele fala que uma vasilha de água é deixada no freezer.
Então, se a vasilha é deixada no freezer, o que vai acontecer é que essa água vai virar gelo. Ela vai se solidificar. Então, solidificação eu encontro aqui, ó, na parte 2, ok? Já dá para perceber, então, que a alternativa é a letra A. Só para confirmar, uma vasilha de água deixada no fogo, sim, evapora. E o derretimento de um pedaço de chumbo, ou seja, o chumbo estava no estado sólido, ele vai começar a derreter, então ele vai para o estado líquido, você tem a fusão. Então, a opção correta seria a letra A, tá certo? Bom, vamos para a questão 4. Qual é a quantidade de calor que deve ser recebida por 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que ele derreta totalmente? Bom, a gente precisa lembrar que, se tratando de gelo, né, a substância H2O no estado sólido, nós temos um calor latente de fusão pré-fixado de 80 calorias por grama. Quer dizer, para que 1 grama de gelo possa ser derretido, a gente precisa fornecer 80 calorias. Como eu tenho 200 calorias, então se entende que a quantidade total de calor, que é a massa vezes o calor latente de fusão, seria então os 200 vezes 80. Então, isso vai dar 2 vezes 8, 16. Junto os 3 zeros, né? Aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 1. Então, junto 3 zeros, ficaria então com 16.000 calorias. Ou, como a gente prefere falar, 16 quilocal. Eu posso suprimir esses 3 zeros e colocar o K no lugar desses 3 zeros, tá certo? Ou como se eu estivesse dividindo 16.000 por 1.000, tá bom? Bem, então vamos para a última questão. Questão 5. A temperatura de ebulição do álcool é 78 graus Celsius. Qual é o calor latente de vaporização do álcool, se é necessário fornecer 1.010 calorias para vaporizar totalmente 5 gramas de álcool a 78 graus Celsius? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui a expressão matemática do calor latente, que é igual a M vezes L. Ele quer o calor latente de vaporização, ou seja, o que ele quer é esse LV. Ele quer que a gente diga em 1 grama quanto de energia térmica eu preciso fornecer, quantas calorias. E aqui ele me dá uma pista, ele diz que se eu der 1.010 calorias para 5 gramas, eu tenho como descobrir o valor desse LV. Então, aqui, ó, eu vou dividir o 1.010 por 5, tá? Então, aqui, ó, 1.010 divididos por 5, posso pegar o 10, vai dar 2, sobra nada, abaixo 1. 1 não dá para dividir por 5, então vou abaixar o 0, antes só vou botar o 0 aqui também. 10 divididos por 5 vai dar 2. Então, isso daria o valor de 202 calorias por grama. Então, cada grama, para poder evaporar de álcool, precisa de 202 calorias, ok? Então é isso, gente. Os nossos exercícios ficam por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.